Bom dia, boa tarde ou boa noite. É mais uma vez uma grande alegria estar aqui com vocês, reunidos nesse canal que abrilhanta a vida da gente, o canal do Centro Espírita JJ Rodrigues. Hoje nós falaremos sobre preconceito. Como surge o preconceito no ser humano? Ele é natural? Ele é adquirido? Falaremos hoje sobre esse tema. Antes de começarmos então, se inscreva no nosso canal, dá o seu like para esse vídeo e vamos tratar do assunto, mas antes vamos fazer uma prece. Mesmo que você escute ou veja esse vídeo num outro dia, de qualquer forma a gente pode, por pensamento, se conectar aos mentores da casa, ao plano espiritual e fazermos a nossa prece, tá bom? Vamos lá então? Vamos nos unindo em pensamento, mentalizando a nossa casa querida, elevando nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos e que dentro do nosso planejamento existencial nós possamos reconhecer dentro da nossa alma todos os preconceitos escondidos, as resistências, que Jesus e os nossos mentores nos ajudem a evoluir, reconhecendo e tirando esses entraves da evolução. Que possamos, nessa noite de hoje, obter esse aprendizado que nos conduzirá a alegrias de crescer e se desenvolver. Graças a Deus e graças a Jesus. Bem, feito aqui nossa pequena prece, né, singela, agradecendo a Jesus por essa oportunidade, vamos começar então dizendo o que vem a ser o preconceito. Nos dicionários eu trouxe aqui, os dicionários vão dizer pra gente assim, que preconceito é qualquer opinião ou sentimento concebido sem o exato senso crítico, sem o exame crítico, sem a ponderação crítica, ou seja, sem a utilização da razão. Ele vai definindo ali ainda mais: ideia, opinião ou sentimento desfavorável, formado sem conhecimento abalizado, ponderação ou razão. Então, o preconceito a gente já está vendo aqui que ele tem um pé, né, na falta de conhecimento ou na não razão, não filtrar a informação pela razão. Ó, sentimento hostil, também uma segunda definição, seria um sentimento hostil assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio. A intolerância. Então, uma segunda definição é a gente ter vivido alguma experiência e a partir dessa experiência a gente desenvolveu uma intolerância ou uma ideia pré-concebida, né? Que o preconceito veio de pré-conceber, uma ideia equivocada ou parcial acerca de um assunto. Então, e a gente vai vendo então que o preconceito ele pode estar em tudo, né? Em todo lugar, em qualquer conceito novo, em qualquer experiência humana, tudo aquilo que a gente pensar e determinar um sentimento forte, uma ideia forte com um conhecimento parcial, a gente pode estar aqui, pelo que diz o dicionário, sendo preconceituosas. Eu separei aqui 3 pesquisas bem interessantes, pesquisas que foram 3 pesquisas de 1984 até 2001. Então, assim, algumas décadas de pesquisas, e é muito interessante que a primeira, em 1984, fez a seguinte pergunta para as pessoas: você é racista? Né? Você tem preconceito? E as pessoas disseram assim que não tinham preconceito, que não eram racistas. Uma segunda pergunta era: e a sociedade em que você vive é racista? É preconceituosa? E as pessoas disseram que sim, a sociedade que eu vivo é preconceituosa. Nessa primeira pesquisa, 30% das pessoas se acharam preconceituosas, apenas 30%. No entanto, elas acreditavam que 70% das pessoas pesquisadas diziam que não, que era a sociedade, que reconhecia na sociedade esse preconceito, essa discriminação.
Em 1995, uma segunda pesquisa fez as mesmas perguntas, né? Perguntas muito parecidas. Você se vê como uma pessoa preconceituosa? 10% das pessoas disseram que sim. E quando a gente perguntou, e a sociedade? A sociedade em que você vive, ela é uma sociedade preconceituosa? E aí, 90% das pessoas disseram que sim, que a sociedade era preconceituosa. Então, apenas 10% das pessoas se achavam preconceituosas, enquanto 90% delas achavam que era a sociedade muito preconceituosa. Enfim, em 2001, uma terceira pesquisa, que também fez perguntas muito parecidas, acabou chegando na mesma conclusão. As pessoas também, numa proporção de 10 para 90, se achavam 10% da população se achava preconceituosa, no entanto, 90% da população achava que a sociedade era preconceituosa. O que essas pesquisas aí de décadas vêm reafirmando e mostrando, né, um condicionamento social que se repete? Primeiro, que a gente nega o preconceito na gente, né? Então, as pessoas, nós, quando é perguntado pra gente, você é preconceituoso, a gente não reconhece o preconceito na gente. Agora, quando perguntam se a gente acha que a sociedade é, as pessoas dizem que sim. Então, primeiro ponto, a gente nega o preconceito na gente, e um segundo é que a gente acaba atribuindo a responsabilidade do preconceito a uma situação abstrata, à sociedade nesse caso. Então, eu projeto para fora de mim esse preconceito, eu reconheço fora, a sociedade, a cultura, determinadas pessoas, determinada classe. Então, observamos nas pesquisas que mentalmente, ou culturalmente, ou socialmente, nós temos essa tendência de não reconhecer o preconceito na gente. E aí, um dado importante que eu trouxe para ajudar a gente a compreender essa questão é justamente a doutrina espírita. Lá na pergunta, né, Kardec traz para a gente na pergunta 803 do Livro dos Espíritos, ele pergunta lá para os espíritos superiores: todos os seres humanos são iguais perante a Deus? E a resposta obtida não deu lugar a dúvidas. A resposta foi sim. Todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez as suas leis para todos. Eles ainda complementam: vocês, frequentemente dizem, o sol brilha para todos. E com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então, no caso dos preconceitos humanos entre as pessoas, Kardec já trouxe para a gente um pilar, uma base, que vai tratar o preconceito de uma forma a dizimá-lo, dizendo: olha, originalmente nós somos todos iguais, todos nós vamos para o mesmo caminho, todos nós viemos do mesmo lugar. Então não tem motivo de se ter preconceito entre seres humanos, em pessoas que nasceram aqui ou acolá, falam assim ou falam assado, cor X ou cor Y, não importa. Todos nós estamos no mesmo plano. Trouxe aqui alguns tipos de preconceitos para a gente ver. Nós temos preconceito contra a mulher, preconceito social, preconceito racial, preconceito cultural, preconceito de gênero, preconceito religioso. Esse é um dos preconceitos que mais me surpreende, principalmente aqui no Brasil, onde a maioria das tradições tem o cristianismo como base. É muito interessante a gente pensar como pode uma tradição cristã, que tem o Cristo como referência, ter preconceito uma contra a outra, né? Achar que uma é melhor ou outra é pior. Mas enfim, coisas como a gente viu aqui no comecinho do nosso vídeo, que tem a ver com a falta de conhecimento, a falta de razão, a falta do crivo racional mesmo. Tem um tipo de preconceito que foi muito divulgado nas mídias ultimamente, que é o preconceito estrutural, que é um preconceito em que a própria sociedade se estrutura de um modo a privilegiar uma ou outra classe, um ou outro grupo, enfim, uma questão da sociedade dela mesma se estruturar. Com relação à doutrina espírita ainda, eu trouxe um trecho que eu peguei lá na Revista Espírita de 1861, em que Kardec
vai falar assim, né, que o espiritismo, né, a doutrina espírita restitui ao espírito o seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria. Faz com que desapareçam naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens, conforme as vantagens corporais e mundanas, sobre as quais só o orgulho fundamentou as castas e os estúpidos preconceitos de cor. Então, lá em 1861, numa época em que se tinha muito mais preconceitos, Kardec já trouxe essa grande verdade, que mais tarde ele ainda vai dizer assim, que o Espiritismo, com essas ideias, né, embasado nesses pressupostos, ele vai resolver os milagres dos problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos, morais, sociais, etc. Ou seja, esse conhecimento mais aprofundado que a doutrina espírita nos traz a respeito da nossa origem, da nossa destinação, é justamente uma das características, um dos atributos que vai fazer com que nós acabemos com os preconceitos, com essas ideias fragmentadas, parciais, que nos dividem, que nos isolam, que nos separam. E traz o que é novo, que é essa união, a igualdade, né, a igualdade de destinação. E para completar, então, né, para a gente entender um pouquinho mais o preconceito, é importante a gente saber onde ele nasce. E o preconceito ele nasce na ignorância, né, na ignorância, no não conhecimento, no conhecimento parcial e no medo também. O medo do diferente, o medo do novo, o medo do melhor, às vezes o medo do pior, o medo do mais, o medo do menos, enfim, da ignorância e do medo. E também lá a gente vai encontrar nos dizeres de Kardec que o preconceito é um sinal claro de inferioridade espiritual. Então, quanto mais a gente guardar esses preconceitos, essas preconcepções dentro do nosso coração e da nossa mente, maior é o indício de que nós estamos bem perfeitos. Então, se estamos todos rumo, né, ao crescimento, à evolução espiritual, vamos então eliminar um por um. Vamos tirar cada um desses preconceitos de dentro da gente para que a gente possa expressar e brilhar a nossa luz. Esse foi o nosso bate-papo rapidinho de hoje, falando do preconceito, algo que a gente tem que ter um pouquinho de atenção para poder, enfim, viver melhor. Eu agradeço a companhia de vocês até aqui e até a próxima oportunidade. Um abraço.